Assis sempre nos hospedava com tanto carinho junto com o João lá, aquele bifinho cebolado, ô Jesus de misericórdia, aquele cheirinho bom. E o Marcos está aqui hoje para compartilhar uma palavra conosco, nos abençoar nessa manhã. Você que está nos assistindo, abra o seu coração, vamos ouvir aqui uma palavra do Senhor, um ensinamento das Escrituras, que Deus colocou no coração do Marcos, para nos abençoar. Você já está com o seu microfone aí? Deus te abençoe, Marcão, em nome de Jesus. Obrigado, Carlinhos, pastor Carlinhos. É uma alegria muito grande, irmãos, uma honra enorme. Que satisfação, né? Estar aqui com vocês nessa manhã, podermos adorar aquele que merece, né? Todo louvor. Como é bom estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Nós fomos criados para isso, e a gente está aqui juntos, estamos juntos, adorando a quem de direito, e isso é muito bom. Que satisfação enorme estarmos juntos aqui. Obrigado, Carlinhos, Sandra, né, vocês todos, irmãos. Eu queria mesmo compartilhar com vocês aqui uma porção das Escrituras Sagradas. Eu assisti o culto domingo passado, o culto pela manhã, e o Carlinhos disse que talvez pregasse sobre palavra. Foi isso mesmo? Eu assisti o dia certo. E autoridade, né? Nome e espírito, é isso aí. Mas ainda dentro daquele contexto do envio da igreja, desse contexto da nossa vocação enquanto aquele povo que recebeu a palavra, né, para compartilhar. Mas eu estou aqui no lugar dele. Mas eu gostaria muito de compartilhar uma mensagem que Deus colocou no nosso coração. Nós ministramos lá na nossa comunidade ao longo esse mês passado, a respeito de Jonas, né, do livro de Jonas. Fizemos uma série de 4 mensagens, capítulo 1, 2, 3 e 4. Entendendo assim claramente Deus falando conosco, uma mensagem direta para a igreja de hoje, para essa igreja que agora, né, vive todas essas dificuldades e todos esses desafios, né, tantos desafios. Nós, né, no meio dessa confusão toda, no meio dessas tempestades todas, e é a mensagem que Deus quis trazer para nós, e eu fico muito feliz de compartilhá-la com vocês. Mas é aquela coisa, né? Eu me conheço, então por isso eu peço, né? Vamos orar juntos, para que eu não atrapalhe, né? A gente faz isso com muita humildade, para que Deus venha de encontro às nossas necessidades, e que essa palavra encontre lugar no nosso coração, e que haja uma experiência profunda com Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, esse privilégio. Obrigado, meu Deus. O Senhor é tão bom, tão grande, Deus. Nós te louvamos, bendizemos. Obrigado, Senhor. É com o coração cheio de gratidão que nós pedimos, Pai, clamando, ajuda-nos, Senhor. Nós nos reunimos em torno da Tua palavra nesse momento. E nós fazemos isso com muita humildade, Senhor, pois sabemos quem somos. Mas ao mesmo tempo entendemos quem Tu és. Por isso fala conosco, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Ilumina, Senhor, o nosso caminho. Não queremos caminhar em trevas, ó Deus. Ajuda-nos. É a oração que nós fazemos nessa manhã, como Tua igreja. Oramos no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Então vamos lá. Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Versículo 1 do capítulo 1.
Vamos aqui ler alguns versículos, né, do livro, identificando a mensagem que Deus veio trazer para nós, para a humanidade. Um livro tão atual, né, tão para nós. Essa é a impressão que eu tenho. Parece que ele foi escrito especificamente para nós nesse momento. Vai ver, é isso mesmo. Não é verdade? Então, a palavra do Senhor diz assim, Jonas, capítulo 1, primeiro versículo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículos 1 e 2 aqui, né? Amém. Vamos ficar por aqui. Gente, irmãos, olha só. São duas questões importantes aqui que eu gostaria de levantar, né, junto aqui com vocês. Apontar aqui esses dois temas importantes que são levantados bem aqui no começo. E eles serão trabalhados, né, ao longo do livro. A palavra do Senhor veio a Jonas. A gente sabe que os livros dos profetas bíblicos, né, lá os profetas maiores e os menores, eles sempre começam assim: a palavra do Senhor veio a fulano. Não é verdade? Não é assim? Começa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que é filho de alguém, sempre. Ou seja, né, o elemento central desse conteúdo, né, o que está dentro desses livros dos profetas, é a mensagem. A palavra vem para o profeta, e o profeta precisa entregar a mensagem. E a gente vai encontrar nos livros o conteúdo, ou seja, a mensagem. Mas o livro do profeta Jonas é diferente. É diferente de todos os outros profetas. Porque a mensagem que Jonas recebe para entregar é uma mensagem de 4 palavras. Né? Na língua portuguesa são 6 palavras. Em 40 dias, Nínive será destruída. É a mensagem que Deus entregou para o profeta. Mas eu queria destacar, né, com vocês aqui, exatamente esse primeiro ponto, ponto central. O centro, né, da mensagem do livro é a mensagem do Senhor. A palavra do Senhor veio ao profeta. E o profeta então precisa proclamá-la. Ele precisa proclamar a mensagem. E Deus fala assim: olha, Jonas, a mensagem é essa, e você precisa proclamá-la. Por quê? Em segundo lugar, então, o pecado dessa cidade, a maldade dessa cidade, subiu até mim. A situação está insustentável, e algo precisa ser feito. Deus então levanta o mensageiro, né? Jonas significa pomba, né? O significado da palavra lá no original. Jonas então é esse mensageiro que Deus envia, porque havia então essa mensagem. A palavra do Senhor foi ao profeta, dentro de um contexto de pecado. Na verdade, dentro de um contexto de muito pecado. O pecado se tornou tão generalizado que subiu aos céus, né? Então, a palavra do Senhor veio a Jonas. E ele é enviado para a cidade de Nínive para proclamar. Só que o que acontece? A gente vai ver logo em seguida, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E aí a gente começa a entender, né? A impressão que a gente tem, todo mundo conhece bem a história, né? Curioso, né? Algumas curiosidades do livro de Jonas. É um dos livros mais conhecidos da Bíblia. A história de Jonas é uma história que
ganhou o mundo todo, né? Em quase todas as culturas, as pessoas ouviram dizer, ou ouviram essa história de alguém que foi engolido por um grande peixe. Por incrível que pareça, né? É um livro muito conhecido no mundo todo, mas é poucamente compreendido também. Mas é um livro muito importante, né? Em segundo lugar, porque Jesus, lembra? O próprio Senhor Jesus, ele chega a afirmar que ele era um tipo de Jonas depois. E que aquilo que estava acontecendo com ele, que ia acontecer com ele, a sua obra redentora, né? Todos os eventos que giravam em torno da vida de Jesus, da obra de Jesus, esses eventos tinham uma relação enorme, né? Eles eram, mais uma vez, né? Jesus fala, olha, é um sinal, é o sinal do profeta Jonas. O que vai acontecer comigo é o mesmo que aconteceu com o profeta Jonas. Então, assim, teologicamente, também é um livro muito importante. Por causa de Jesus. Jesus trouxe luz para isso. Mas aí a gente olha e vê logo de cara, e a impressão que nós temos é que Deus escolheu o profeta errado. Não é? Podia ser Oséias, eles eram contemporâneos. Podia ser Oséias, ou qualquer um outro, né? Mas Deus escolhe Jonas. Jonas, ele tinha uma história, Jonas tinha um contexto, né? No livro dos reis de Israel, a gente vai ver bem a relação que Jonas tinha com o rei Jeroboão II, né? Com a situação de Israel naquele momento, né? Naquele 7º século ali antes de Cristo. A relação que ele tinha com o próprio poder, né? A família do rei e a participação dele dentro daquilo que estava acontecendo no meio daquele contexto, né? Naquele povo. Mas Deus levanta Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, o profeta errado. E Deus escolhe o profeta errado para pregar na cidade errada também, porque isso também nunca tinha acontecido. Deus não levanta um profeta de Israel para mandar pregar numa cidade fora de Israel, para um povo que não é o povo de Deus. É o profeta errado para pregar na cidade errada, a cidade mais terrível, né? Mais violenta, mais vil. Deus levanta o profeta para pregar nessa cidade. Jonas não entende, né? Jonas não compreende. A gente vai perceber, né? Depois eu vou convidar você a seguir na leitura do livro, a mergulhar, né, profundamente. Nesses 4 capítulos são curtinhos, são bem diretos, mas eu sei que Deus tem muito a nos dizer, né, nessas palavras ao longo desses capítulos. Porque o que nós precisamos entender é que aqui nesse livro, no livro do profeta Jonas, o mensageiro é o próprio Deus. Quem fala é Deus. E a mensagem que Deus tem para entregar para o povo, primeiro, né, o povo de Nínive, para aquelas pessoas que estavam no barco, né, de Jope, né, aquelas pessoas que estavam ali no barco. E para todas as pessoas do mundo, né, Jesus então ele vai dizer, essa mensagem é muito importante, todo mundo precisa ouvir, é o grande sinal de Deus, é a grande manifestação de Deus. Sinal tem a ver com aquilo que Deus mostra de si mesmo, para que as pessoas possam vir a crer, né? Lá em João a gente viu, capítulo 20, os sinais, eles foram manifestados para que nós possamos crer, saber quem Ele é e o que Ele fez por nós. Então, o sinal do profeta Jonas é um sinal muito importante. Quem prega nesse livro, gente, irmãos, é o próprio Deus. E a mensagem que Ele tem para entregar é uma mensagem de máxima importância. E todos devemos ouvir. É a mensagem para mim, a mensagem para você hoje, é a mensagem para a igreja aqui no século 21. É a igreja que tenta agora se reerguer depois de tudo que aconteceu. É a igreja que tenta entender, ela precisa compreender as circunstâncias.
As pessoas perguntam lá fora e a gente tem que ter as respostas, não é verdade? A gente tem que saber por que as coisas aconteceram e por que elas continuam acontecendo. Então é o livro certo, é a mensagem certa para mim, para você, para a nossa igreja hoje aqui. Amém? Deus então escolhe Jonas e Jonas se nega a proclamar a mensagem na cidade de Nínive. E e a gente vai ver o desenrolar, né, de tudo que aconteceu no capítulo 1, né? O capítulo 1 então termina com Jonas sendo lançado ao mar, não é? No coração da tempestade. E no último versículo a gente vai ver, a gente vai ser apresentado para um personagem importante no livro, que é o grande peixe. E o grande peixe vai lá e engole Jonas. É assim que o capítulo 1 termina. Mas eu ainda gostaria de destacar para vocês, né? No 2, capítulo 2, o que a gente vai ver? É a oração de Jonas. E, irmãos, a oração que Jonas faz no capítulo 2 é a minha oração, é a sua oração, é a nossa oração para os nossos dias, para hoje. Eu convido você, né, depois a mergulhar mais fundo, junto com Jonas, né? Ele lá no mais profundo lugar, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. No capítulo 3, então, ele recebe uma nova oportunidade, né? Diz no capítulo 3, versículo 1, novamente veio a palavra do Senhor a Jonas, e dessa vez ele obedeceu, e ele foi, proclamou o evangelho, a boa notícia. E a boa notícia do evangelho sempre começa com uma péssima notícia. Uma péssima notícia. Que péssima notícia é essa? Que o pecado não é algo que a gente possa, com que a gente possa brincar. Pecado é coisa muito séria. E o evangelho sempre vai dizer o que é o pecado. E o que o pecado é capaz de fazer com uma pessoa. O que o pecado é capaz de fazer com uma família. O que o pecado é capaz de fazer com uma comunidade. O que o pecado é capaz de fazer com uma cidade, com um país. O que o pecado é capaz de fazer com a humanidade. Grande mal, né, com letra maiúscula. O grande inimigo também, caixa alta. O grande problema humano é o pecado. Essa tem sido sempre a mensagem de Deus, desde o início, para o seu povo. E Ele convida o seu povo. E o primeiro contato que a gente tem com o Evangelho é esse contato primeiro. E a gente é levado a entender, né, profundamente, o Espírito Santo nos conduz a esse entendimento de quão sério é o pecado e o que o pecado tem feito conosco. E por que Deus não pode admitir o pecado? Porque, né, o pecado não pode existir, né, para sempre. Por que o mundo não pode continuar assim? Por que a gente não pode perpetuar a nossa experiência com as nossas famílias, com o mundo, né, cheio de coisas tão boas que Ele criou, e a gente vive aqui de uma forma tão abençoada, e tudo isso é verdade. Existem tantas coisas maravilhosas nesse mundo, mas a palavra de Deus que vem para os mensageiros, né, que é entregue para o povo, é justamente essa: pecado é coisa séria, é coisa muito séria. E vocês precisam despertar para isso. A mensagem então veio para o mensageiro. Palavra do Senhor. Então foi proclamada em Nínive. Isso lá no capítulo 3 a gente vê. Surpreendentemente, os habitantes daquela cidade se arrependem. Talvez esse livro seja o livro, a missão de Jonas seja a missão mais bem-sucedida de todas as missões, de todos os profetas. Isso nunca aconteceu em Israel, isso nunca aconteceu em Judá.
Jeremias que o diga, Isaías que o diga, todos os profetas, né? A gente vai ver a lista lá de Hebreus, no capítulo 11, foram cerrados ao meio, foram mortos, porque as pessoas não gostam, elas não admitem, elas não admitiam naquela época que alguém as confronte, elas não gostam de ser contrariadas, elas não admitem alguém dizer: você está errado, o seu pecado vai te consumir, o teu pecado vai trazer destruição. Não dá para conciliar, não dá para administrar, não dá. É só um pecadinho, não tem problema. A gente depois administra as consequências, e a gente vai vivendo assim. Não dá para fazer isso, né? Não dá para uma civilização, né, que se dizia cristã, não dá para uma civilização que se dizia tão virtuosa, né? Se enlamear e ficar no meio do pecado e viver no pecado, imaginando que ela pode administrar as consequências disso. Não dá. A mensagem veio ao profeta: levanta, vai lá dizer na grande cidade, pecado é sério, o pecado vai destruir a cidade, o pecado vai consumir, vai destruir, vai dizimar aquela cidade, e você precisa anunciar a mensagem. Jonas não entendeu. A gente vai ver que ele não entende. Por que Jonas se recusa a ir pregar? Por que Jonas diz assim não? Por que Jonas foge de Deus? É uma outra questão importante. Eu queria destacar aqui com vocês. É porque às vezes a gente pensa: Jonas era um cara ruim, né? Podia ter sido um outro profeta mesmo. Mas não, Jonas sou eu, Jonas é você. Porque Deus também tem nos despertado para proclamar a mensagem. Não temos? Não tem? Mas Deus nunca me falou: levanta e vai para a cidade pregar. Será que não? Será que Ele não tem te chamado, não tem despertado? O que o Senhor Jesus disse? Vão, né? Domingo passado, vão e anunciem, e proclamem, façam discípulos em todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês precisam ir. Pecado é coisa séria. Não dá para brincar com isso. É o pecado do povo, e é o pecado da igreja, é o pecado da omissão, é o pecado do mensageiro, é o pecado de Jonas. Jonas, então, essa palavra fugiu, aparece aqui muitas vezes, pelo menos 4. Ele foge. Essa atitude, gente, não é algo tão distante da forma como nós temos agido, mediante a nossa responsabilidade, diante da grande comissão de Jesus. Não é. Se a gente parar para pensar, parece que a gente tem muito mais a ver com Jonas do que a gente quer admitir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O Senhor tem chamado a igreja. E aí, como Jonas, a gente fica pensando nas nossas coisas. Pensa que Deus, que os propósitos de Deus, né, os desígnios de Deus, eles têm relação com o nosso mundo, e a gente fica pedindo coisas para nós, imaginando que Deus tem que ouvir as nossas orações egoístas, porque a gente pensa nas nossas coisas, nos nossos negócios, na nossa saúde, na nossa família, e a gente acha que os desígnios de Deus são esses apenas, né? Que Deus só está lá para isso, para manter o nosso mundo. Jonas achava exatamente isso. Jonas achava que Deus estava lá para garantir a boa vida em Israel, para garantir que Israel continuasse crescendo, avançando, prosperando. E naquele momento, né, em Jeroboão II, foi o momento de maior prosperidade em Israel. Parecia que tudo estava dando muito certo. E Jonas amava a sua nação, Jonas amava as suas coisas. E Deus chama: peraí, não é isso não. Aí Jonas não entende. E quando a gente não entende aquilo que Deus pede de nós, a gente é levado a imaginar que Deus não sabe o que está fazendo. Senhor, eu acho que não é por aí não. Senhor, a gente lê a Bíblia fala, é isso. Por exemplo, vocês devem amar os seus inimigos, né? Só um exemplo. E a gente fica pensando hoje, acho que não é bem isso não.
Isso não pode, isso não tem, né? Isso é muito incoerente. Isso não faz sentido. Então a gente vai justificando. Né? Marido de uma só mulher, um só homem, né? Não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E a gente vai relativizando, né? Porque a palavra de Deus parece, né? Parece que a gente precisa dar uma ajuda, uma atualizada. Né? Tem até pastor que diz isso, dizendo isso, né? Que a palavra de Deus precisa ser atualizada hoje. E a gente precisa dar uma ajudinha. Mas não é assim não, gente. Jonas, ele é levantado. E ele não podia acrescentar, tirar. O lance era assim, entrega a minha palavra. Ele vai lá para Nínive. Ele entrega exatamente a palavra do Senhor. Não dá para brincar com o pecado. Todo pecado traz consequência. Todo pecado traz consequências. O pecado da omissão da igreja, que é o pecado da omissão de Jonas, trouxe consequências. O pecado da omissão de Jonas colocou Jonas, os tripulantes daquele navio e todos os passageiros no meio de uma tempestade. No coração da tempestade. O pecado da omissão da igreja tem colocado a nós, os nossos familiares, as nossas cidades, né? As pessoas que estão no mesmo barco conosco, também no meio de tempestades. Enquanto a gente imagina, como Jonas imaginava, que Deus está lá para atender as nossas necessidades. Quando não, Ele é grande, como nós cantamos. Ele é grande, Ele é santo, Ele é soberano, Ele tem um plano, né? Ele tem um plano, os seus desígnios, né? E a gente vai ver em Jonas também outra coisa interessantíssima, são os decretos de Deus, os desígnios, né? É o Deus que envia a tempestade, é o Deus que envia, Ele designa o peixe, o grande peixe, é o Deus que manda o peixe engolir, é o Deus que manda o peixe vomitar, é o Deus depois que manda que uma planta nascesse e crescesse em cima de Jonas, é o Deus que manda o verme comer a planta que estava em cima de Jonas, é o Deus que manda, é o Deus que é soberano, é um Deus muito grande, é um Deus grande demais, infinitamente grande. É um Deus que não cabe na forma como a gente enxerga as coisas. E isso sempre acontece. Né? A gente está no meio da vida, e a gente fica com as ilusões, né? E aí a gente passa por um acidente. Né? Aí eu estou lá e eu perco a minha irmã, meus pais falecem, e as coisas acontecem. E a gente pega para Deus e fala, Deus, assim não dá, não vou mais, não posso. Eu perco meu emprego, né? A plantinha some. Eu perco a minha cobertura, a minha proteção, e eu falo, não dá mais, porque o mundo não está mais como eu queria que tivesse, não faz sentido. E quando a gente pensa assim, não faz sentido, não dá para entender a minha vida agora, então, Senhor, eu vou fugir de você. A gente mantém aquela distância segura, Deus ali, a gente meio aqui, né? O Senhor fica ali, a gente fica aqui, eu não vou obedecer nada não. O Senhor está mandando aí a proclamar, o pecado é coisa séria, mas a gente fica aqui se omitindo. Aí o Senhor tem despertado a igreja. O Senhor tem despertado o seu povo, né? Aquilo que Ele falou lá para Abacuque. Né? Todas essas palavras que Deus enviou para os profetas, naqueles momentos tão difíceis, de tanto sofrimento, de tanta injustiça, de tanta dor, tanta perda, foi dentro daquele contexto que Deus falou com o seu povo, Deus chamou o seu povo. Jonas não entendia, demorou para ele entender, mas o próprio Deus foi falar com ele, né? Aí a gente vai ver lá no 4º capítulo, é Deus falando com Jonas. Vamos ler aqui o finalzinho, capítulo 4. Como Deus fala com Jonas. É interessante que no versículo 1, né, ele mostra a reação de Jonas. Jonas, ele ficou extremamente enfurecido com Deus, porque Deus fez algo que ele não entendeu e ele não aceitou.
Em seguida, Deus foi lá conversar com ele. Fala, Jonas, por que você está tão bravo? Né? E aí no versículo 5, Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele vai para o leste, né? Geografia, você sabe que para voltar para Samaria, né? para Israel, ele tinha que ir para o outro lado. Mas ele ainda vai para o lado leste, ele fica lá no camarote, imaginando assim, quem sabe Deus destrói essa cidade, eu quero estar aqui para ver. Aí Deus se aproxima para falar com ele, né? E Deus vai lá, Jonas constrói a cabaninha e ele fica lá esperando. Versículo 6. Então, o Senhor fez crescer, ele designou, né? É um decreto de Deus, uma ordem de Deus, e aconteceu, conforme Deus quer que aconteça. Ele é soberano, Ele realmente está envolvido nas nossas vidas, Ele realmente está entrelaçado, né? Parece que a nossa história, ela é a história dele. A gente precisa entender isso. Jonas, então, ele percebeu, e um dia cresceu, né, uma cabana ali sobre ele, uma planta. Então o Senhor fez crescer essa planta para dar sombra à cabeça de Jonas e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Finalmente, alguma coisa boa aconteceu comigo, no meio de tanta tragédia, no meio de tanta coisa ruim, e que eu não entendo, que eu não sei explicar. Isso é bom. Olha só, Deus pensou em mim, Deus veio facilitar a minha vida, Deus veio para que o sol não acabe comigo, né? E o calor não acabe comigo. Deus, eu entendo esse Deus. Aí no dia seguinte, na madrugada do dia seguinte, versículo 7, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver aqui. Assim eu não quero mais. Ele estava tão feliz ontem com a planta, e hoje ele ficou tão mal, porque a planta não estava mais lá. Senhor, assim eu também não quero, prefiro morrer. Viver assim eu não quero. Viver sem essa planta eu não quero. Viver sem isso que o Senhor me deu, que era tão bom para mim, uma bênção tão grande para mim, que me ajudava tanto, eu também não vou querer. Eu prefiro morrer. E Deus então, Deus disse para Jonas, você tem alguma razão, Jonas, para estar tão furioso por causa de uma planta? Aí ele responde, sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. É claro que tem tudo, faz sentido para mim. Essa planta, eu me apeguei a ela. E ela fazia sentido dentro dessa minha vida aqui. Ela estava me protegendo. E fazia todo sentido para mim. Aí o Senhor então disse para Jonas, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela cresceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu também, né, me compadecer? Não deveria eu sentir um enorme pesar por essa cidade? Também. Deus então ensina Jonas. É que você está aí na sua história. Você acha que a sua história faz sentido. Mas o que você não sabe, você não entende, é que a sua história, ela está dentro de uma outra história. Uma história muito maior. É essa que eu estou vendo daqui. E nessa que eu estou vendo daqui, eu sei o que eu faço. Eu sou grande. Eu sou poderoso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não faço nada errado. Todas as coisas que acontecerem com você, acredite nisso. Todas as coisas que acontecerem com você, mesmo as mais difíceis, as mais ruins, as mais duras, todas as coisas que acontecerem com você, eu sou tão grande, e eu vou fazer com que todas essas coisas, no final, sirvam para o seu bem. Elas vão fazer bem. Não são as coisas. Não são as coisas,
A gente não acredita que as coisas, nós não somos essa coisa do destino, fatalismo, nada disso, isso tudo é bobagem. Porque Jesus veio e mudou tudo, né? Não, é o nosso Deus que garantiu. Sou eu, não são as coisas, é eu que vou fazer, é eu que estou trabalhando, é eu, né? O apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 11, né? Ele vai dizer, finalzinho do capítulo 11, ele vai cantar a respeito da sabedoria de Deus, como os desígnios do Senhor são elevados, e como Deus entende, como Deus sabe o que Ele está fazendo, e a gente hoje é convidado, irmãos, a fazer parte dessa história. É a mesma história, a gente olha para o passado, a gente vê Jesus falando, né, lá na cruz do Calvário, Ele foi erguido, assim como Jonas, que foi jogado no coração da tempestade, que faz sentido. A tempestade faz sentido por quê? Porque a tempestade, ela é uma resposta. Todo pecado traz uma tempestade vinculada a si. É assim que é o pecado, o problema é o pecado. E Jesus então, ele como Jonas, ele é lançado no coração da tempestade da ira de Deus. E quando ele é lançado no coração da tempestade da ira de Deus, a tempestade se acalma. Essa é a mensagem que Deus queria ensinar. E ele escolhe a pior cidade de todas para dizer isso. O problema de vocês é o pecado. Ele mostra, ele escolhe o melhor povo, o povo mais íntegro, né, o povo mais moralista, para dizer, vocês também são pecadores. E existe tempestade vinculada ao pecado de vocês. Vocês estão todos no mesmo barco. E o Senhor Jesus então, ele veio para ser lançado no coração da tempestade, da ira de Deus, a ira de Deus. E aí o apóstolo Paulo lá em Romanos, ele vai dizer, tudo faz sentido. Eu achava que era a minha vida, eu achava que era o meu país, eu achava que era a minha família, eu achava que Deus tinha esse plano para mim, mas não. O meu país, a minha família, a minha vida, a minha história, tudo faz parte de uma coisa muito maior, de algo muito maior, de uma história muito maior. Nessa história muito maior, o próprio Deus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Ele fez isso. Eu vou dar para vocês o sinal de Jonas. Não vou dar mais nenhum sinal para vocês. É o sinal de Jonas que vocês precisam ver. É o Filho do Homem sendo lançado no coração da ira de Deus, da fúria de Deus contra todo pecado. Todo pecado precisa ser punido. Todo pecado precisa responder. Ele precisa de justiça. Nada vai ficar sem punição. Pecado é coisa séria. E o Senhor Jesus, né, Ele veio mostrar isso. E nós temos sido convidados, né? A igreja tem sido convidada para fazer parte dessa história, desse plano, desse propósito. Nós não somos melhores que ninguém que está lá fora. Moralmente melhores, nós não somos pessoas mais bonitas, né? Não tem nada disso. O que nós temos de especial é a mensagem. É a mensagem. O que nos torna especiais é a mensagem. Somos portadores do Evangelho de Jesus. É o Evangelho que fala do pecado. E é o Evangelho que fala que o pecado não dá para administrar. Quem é que controla uma tempestade? A gente fica pensando que dá para controlar, a gente faz algo aqui, não tem problema nenhum. Depois eu cuido das consequências. Mas não é assim, né? Os governantes, eles pensam, depois a gente administra, é um bem menor para resolver um bem maior, e as pessoas vão vivendo assim, de pecado em pecado, de abismo em abismo, e elas pensam que elas conseguem controlar uma tempestade. Nós pensamos que nós somos capazes de controlar uma tempestade. Quem controla a tempestade? Ninguém controla a tempestade. Levanta. Não precisa levantar, irmãos, desculpa. Vai para a cidade pregar, desculpa. Vai para a cidade. Essa é a mensagem.
Em 40 dias, Nínive será destruída. Pecado é coisa séria. Levanta, vai para a grande cidade. Diz para eles que o pecado deles vai destruir a vida deles. Diz para eles que o pecado vai destruir a nossa nação. Vai destruir o Brasil. Diz para ele que o pecado vai destruir a nossa civilização. Tudo que nós construímos, séculos de construção, vai para o chão por causa do pecado. Levantem-se, proclamem. O que vocês têm de diferente é a mensagem. É a mensagem. É a mensagem que Deus enviou aquele que é maior que Jonas. Amém? Vamos orar então, gente? Vamos orar então, irmãos? Essa é uma oportunidade que Deus tem nos dado. Vem cá, Carlinhos, não? Faz uma oração. Ok. Deus tem nos dado essa oportunidade para a gente se colocar no lugar, sabe? Como são bonitos os pés daqueles que proclamam. Como é bonita a vida daquele que proclama o Evangelho. Né? Tem a ver com o legado, com a passada, com os passos. É isso, são as pegadas daqueles que testemunham a obra salvadora de Deus no mundo. As suas misericórdias, são as misericórdias do Senhor, a causa desse mundo não ser destruído todo dia, hoje. Então vamos proclamar, né? Apresente-se ao Senhor, né? Como Samuel fazia, como Samuel disse: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu vou falar com as pessoas, fala comigo, dá-me a tua palavra, dá-me a tua palavra, eu vou escondê-la aqui no meu coração e eu vou entregar para as pessoas. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Deus, mediante a tua palavra, e nós nos sujeitamos a ti, nós nos curvamos a ti, ó Deus, diante dela, arrependidos, Pai, pedimos perdão pela nossa omissão, pela nossa falta, pela nossa falha, temos fugido de ti, temos fugido da nossa responsabilidade, temos negado, Senhor, ao mundo essa oportunidade de arrependimento. Temos negado ao mundo ouvir, Pai, a boa notícia do Evangelho. Vem ministrar nos nossos corações, Espírito de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, somos fracos, ajuda-nos, ó Deus, transforma-nos pela Tua Palavra, acende em nós, Pai, essa chama, essa sede profunda da Tua Palavra, de manhã, de tarde, de noite, que haja em nós, Pai, uma sede profunda por Ti, que busquemos em Ti, Pai, a Palavra que nos transforma, e assim vai transformar toda a nossa sociedade, e também vai transformar o mundo, que seja assim, Pai, essa é a oração que nós fazemos, tão gratos por tudo, Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, oramos a Ti, Pai, pelo Teu Espírito, amém e amém. Aleluia, vamos adorar ao Senhor com uma canção, queridos, e nesse tempo traga essa reflexão sobre a sua vida, sobre o seu coração. Cada um de nós somos Jonas na nossa geração. O que vamos fazer com a mensagem que Deus colocou?